Olá, somos do Grupo Socorrista Maria de Nazaré e estamos aqui para falar do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. E hoje, especialmente do capítulo Bem-aventurados os Misericordiosos, dos itens 14 ao 21. E antes de começar, vamos pedir a presença do nosso mentor, dos nossos amigos do plano espiritual, aqueles encarregados no Grupo Socorrista Maria de Nazaré, de nos orientar, para que eles estejam do nosso lado nesse instante, nos inspirando, colocando na nossa boca as palavras corretas e a maneira correta de falar do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Então, iniciamos dizendo que esses itens que nós vamos comentar agora são todos mensagens, né? Comunicações de espíritos de um alto quilate. Espíritos que trabalharam com Kardec na codificação do Espiritismo e que nos trazem mensagens maravilhosas, né? Muito lindas. Especialmente, eu gosto muito da mensagem de José que está nesse texto, que nos ajudam muito, né? Esses espíritos vêm nos trazer uma maneira diferente de nós entendermos o perdão. E quando a gente fala em perdão, em indulgência, em misericórdia, a gente tem que pensar que nós precisamos muito do perdão, precisamos da misericórdia de nosso Pai, porque erramos muito, somos muito imperfeitos ainda, estamos aprendendo, essa encarnação foi nos dada para o nosso aprendizado, para que nós crescêssemos, evoluíssemos como espíritos e ao mesmo tempo que nós ajudássemos também a evolução e o crescimento dos espíritos que estão ao nosso redor. E nesse trabalho que nós temos junto com outros espíritos, né, nesse trabalho de crescimento e evolução, nós vamos ter oportunidades de perdoar e de sermos perdoados, porque vamos errando. E aí vai depender muito de nós aproveitarmos ou não esses erros para sermos melhores, né? Se nós continuarmos no erro e não aceitarmos aquilo que o nosso irmão nos diz, né? Na verdade, que às vezes está estampada nas nossas ações, nós não vamos crescer. Precisamos muito de perdão. E temos muito que perdoar. Né? Jesus pede isso o tempo todo. É uma das lições maiores de Jesus, é a lição do perdão das ofensas. Nesses textos, nessas manifestações dos Espíritos, nós vamos ver lá Simeão nos dizendo que perdão não pode ser uma palavra vã para nós espíritas, porque nós já aprendemos que hoje, aqui encarnados, estamos passando pelas consequências dos nossos erros de outras encarnações. Nós não estamos encarnados aqui porque somos bonzinhos. Muito pelo contrário, às vezes. Então, se nós precisamos de perdão, temos que também perdoar. Quando cometem alguma ofensa contra nós, nós temos que seguir aquilo que Jesus nos ensina. Perdoar. Entender aquele erro, trazer esse erro para nós, para si, cada um para si, né? E lá no fundo do coração, pensar como é que eu gostaria que acontecesse comigo. Se eu fosse aquele que ofendeu, o que eu gostaria que acontecesse comigo? Gostaria de ser só censurado e execrado, como muitas vezes acontece, ou eu gostaria de receber o aconselhamento, uma palavra de
incentivo, uma palavra de apoio mesmo naquele instante, né? Então, Paulo nos traz um desses textos a diferença entre o perdão dos lábios e o perdão do coração. Aquele perdão que você simplesmente diz, eu te perdoo, mas lá no fundo ainda aquela mágoa continua, aquele ressentimento, aquele desprezo. Esse perdão não tem valor, porque ele é da boca para fora, simplesmente. Mas o perdão realmente válido é aquele do coração, onde eu digo assim, meu amigo, eu te perdoo, não tenho mais nada contra ti. Não era assim que Jesus dizia? Vai e não peques mais, ele ainda complementava, né? Então, se a gente tiver condição, que é muito difícil para nós ainda no nosso estágio evolutivo, de trabalhar desta forma, seria o ideal, seria o certo. Então, a princípio, nós vamos começando a perdoar pequenas falhas, aqueles que nós gostamos mais, que é mais fácil, né? Porque nós os temos no coração. E muitas das vezes relevamos os erros dos outros, por conta desse amor que nós já temos a eles. Então, que nós possamos começar já a fazer esse perdão no coração, né? Devagarzinho, até chegarmos ao estágio de grandes almas, né? Como Jesus, que lá na cruz pendurado pediu a Deus a misericórdia de perdoar a nós todos, a todos aqueles que estavam ali fazendo tanto mal a Ele, né? E à humanidade. Então, a gente vai reconhecer o perdão de uma pessoa pelos seus atos, não simplesmente pelas suas palavras, pelo modo como ela vai agir. Quando você perdoa realmente, você esquece no sentido de que você sabe que ela te fez o mal, mas você não vai ficar recriminando aquilo. Porque se você trouxe para si, você sabe que talvez muitas das vezes você cometeu o mesmo erro, não é? E lá José, na comunicação do Espírito José, que eu acho linda e recomendo que todo mundo lê, ele diz lá que aquele que realmente tem predisposição para perdoar, ele não vê o erro do próximo, ele oculta o erro do próximo, ele não ridiculariza o próximo pelo erro que ele cometeu, ele desculpa esse erro, ele não mostra para todo mundo, né? Ele não coloca na internet o erro do outro, ele atenua. Se alguém falar, olha, fulano cometeu esse erro, ele atenua aquela situação, né? Então, a pessoa que sabe realmente perdoar, ela vai agir desta forma. E agir desta forma, o que é? É agir com caridade. Essa é a verdadeira caridade que nós temos para com o próximo. E aí vem São Luís, e Kardec faz 3 perguntas a São Luís. E uma delas diz assim, nós temos o direito de repreender o outro? E aí São Luís diz, de que forma? Simplesmente se for para menosprezar, para achincalhar, para diminuir o outro, não. Mas se for para ensiná-lo, para mostrar para o outro o erro, para fazê-lo refletir, nós precisamos fazer isso. Então, essa repreensão, ela tem que vir carregada de amor, né? O Emmanuel que diz, num dos textos dele, que se nós tivermos que atirar a flecha contra o nosso irmão, que a gente pelo menos adoce a ponta com mel. Isso significa o quê? Nós não podemos fazer de uma maneira abrupta, chamando atenção, colocando aquela pessoa em xeque,
menosprezando na frente de outras pessoas, mostrando o erro para outras pessoas. Isso não é caridade. Isso não é perdão. Isso é o contrário do perdão. Então, a gente pode ver sim o erro do outro, porque o mal existe, ele está aí. Nós não podemos viver de ilusão. As coisas, a maldade acontece. Mas a nossa função, já que nós temos algum conhecimento já, bem pouquinho ainda, mas temos, a nossa função é levar o nosso irmão ao entendimento. Então, se nós formos repreender, que essa repreensão seja com amor. É a mesma coisa que a mãe faz com o filho. A criança erra, de primeira, se ela for lá e der umas palmadas, a criança vai criar um ódio, né, contra aquilo. Mas se a mãe, com jeito, com boas palavras, de uma forma sensata, chegar para aquela criança e mostrar para ela o erro que ela cometeu, que ela não deve cometer, e quais são as consequências do seu erro, porque muitas das vezes se faz isso, mas não se mostra a consequência. Então a criatura não entende por que não pode continuar fazendo, já que aquilo lhe dá prazer de alguma forma. Então, mostrar as consequências, agir de forma sensata, né? De forma delicada, como diz o São Luís, né? Se você for criticar, tem que ser de uma forma delicada. Então é permitido sim a gente chamar atenção e repreender. Com reserva, né? Não é na frente de todo mundo, mostrando, né, que você sabe que você é melhor do que aquele coitadinho que cometeu o erro, né? Então, revelar o mal também, nós temos que mostrar também, quando esse mal está presente, que nós temos que extirpá-lo, que tirá-lo da nossa sociedade, daqueles que convivem conosco, né? Imperfeições todos nós cometemos, né? Temos que ser prudentes e caridosos para aqueles que cometem o erro, mas não podemos simplesmente nos calar. É isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. Não esqueçam, leiam no Evangelho essas mensagens maravilhosas, que o entendimento é bem fácil e acrescenta muito ao nosso coração. Agradeço e espero estar com vocês numa próxima. Agradeço ao plano espiritual pela ajuda, pela boa vontade dos bons espíritos em nos ajudar a aprender, né? Estar conosco, sem censura e com muito amor e caridade. Graças a Deus.